Vamos para o que diz a palavra de Deus. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18, o Senhor apareceu aos seus discípulos e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Chegando-se Jesus, disse para os discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí ele dá uma ordem aos discípulos dizendo: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os, veja, ensinando-os a fazer, a cumprir aquilo que eu vos tenho mandado. Preste atenção nisso. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, disse o Senhor Jesus, até a consumação dos séculos. Então, baseado nesta palavra e em muitas outras que nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras, nós podemos ter a confiança de que Cristo vive e de que está entre nós. Amém, pessoal? Amém? Agora eu quero ler para você Lucas 24, quando diz assim no primeiro versículo. Lucas capítulo 24, primeiro versículo. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E elas acharam a pedra do sepulcro revolvida, e elas, entrando, não acharam o corpo de Jesus Cristo. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas com medo e baixando as suas faces para o chão, eles lhes disseram: por que procurais o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, mas está ressuscitado. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. Jesus falou isso para os discípulos antes de ser crucificado, mas os discípulos esqueceram. Eu acho que a dor foi grande, a tristeza, por ver o estado do mestre, como ele foi crucificado, como ele foi morto. Então eles emocionalmente estavam tão abalados que não estavam lembrando das palavras do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Não conseguiram lembrar. No entanto, depois que Cristo ressuscitou, ao aparecer para essas mulheres que foram levar as especiarias, que eram aromas, perfumes para o corpo de Jesus, ao aparecer para elas, a alegria renasce, a alegria ressurge. Em meio à angústia, à tristeza, a alegria ressurge, renasce. Amém, pessoal? Elas voltam, dizem o que aconteceu aos discípulos. Pedro e João correm e vão ver o que de fato aconteceram. João chega primeiro e viu que o corpo de Jesus não estava mais ali. Mas ambos têm um encontro com o Senhor Jesus. O próprio Cristo aparece para eles e conversa com eles. Amém, pessoal? E depois Jesus aparece para os demais apóstolos, e depois aparece para Tomé, por ter duvidado, não estava na ocasião quando Jesus apareceu pela primeira vez a todos. Então
Tomé questionou e disse: só se eu tocar nele é que eu acredito. E Jesus aparece para Tomé 10 dias depois e diz a Tomé: toca. E Tomé toca nas suas mãos, toca no seu lado e diz: Senhor meu e Deus meu. Aí o Senhor Jesus diz: porque viste, tu creste, Tomé. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Todos nós aqui, nós não vimos o Senhor Jesus, mas nós cremos. Amém, pessoal? Se eu perguntar a cada um de vocês, acredito que a maioria dos que aqui se encontram teve alguma experiência com Jesus. A maioria de nós teve alguma experiência com Deus. A maioria de nós pôde ter uma experiência com o Senhor Jesus, em um milagre, em uma mudança de vida, em uma libertação, enfim, em alguma operação. Eu sou testemunha disso, porque não só em mim, mas através de mim, quantas pessoas foram curadas, libertas, abençoadas. Amém, pessoal? Poderia testemunhar de várias. E eu fico feliz por isso, por saber que o Senhor é o mesmo operando na vida de todos. Agora, nós temos entendido e compreendido que ao longo do tempo, ao longo dos tempos, melhor expressando, a fé de muita gente tem esmorecido. E quando a fé esmorece, as operações desaparecem. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele deixou sob a nossa fé, ou debaixo da nossa fé, o milagre. O milagre é para todos, a operação é para todos. O Senhor quer operar na vida de todos, mas o milagre acontece quando a expressão de fé, ela é legítima. Amém, pessoal? Nós podemos encontrar isso na Bíblia em muitos lugares, e muitas pessoas chegam a dizer: mas eu quero ver para acreditar. Ora, você pode até ver em outras pessoas, mas na sua própria vida, você só verá se você primeiro acreditar, porque o que gera a operação é a fé. O que gera a operação é a fé. Lá em Mateus capítulo 13, no versículo 50, deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver aqui, vou procurar agora para a gente encontrar. O momento em que o Senhor Jesus estava reunido, ou melhor, Ele chega na sua pátria, Ele chega na sua terra, e diz a palavra de Deus que Ele não pôde operar ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Versículo 58, diz assim, ó: e Ele não fez ali muitas obras poderosas por causa da incredulidade deles. Mateus 13, 58. Jesus não fez obras milagrosas. O Senhor Jesus deixou de fazer milagres na vida das pessoas, dos seus conterrâneos, daqueles que o conheciam, simplesmente porque não creram nele. Em muitos lugares você vai ver isso. Você vai conhecer a história em que Pedro, andando sobre as águas, logo duvida e começa o quê? Começa o quê, pessoal? A afundar. Aí o Senhor Jesus repreende a Pedro dizendo o quê? Porque duvidastes, homem de pouca fé. Então eu digo a você que a gente deixa de receber o milagre e deixa de viver experiências maravilhosas com o Senhor Jesus, porque a gente deixa de crer. Então é a nossa fé que vai determinar a operação de Deus nas nossas vidas, porque a resposta de Deus é mediante a nossa fé. Por isso, se nós queremos o milagre do Senhor, nós precisamos aperfeiçoar a nossa fé. Nós precisamos ajustar a nossa fé. E isso é que é mais doloroso e é mais, digamos, é mais trabalhoso. Por que é mais trabalhoso? Porque você vive num mundo que a cada dia se torna mais materialista. O materialismo cultural, ou seja, o materialismo se tornou uma cultura nossa. E nós nos tornamos cada vez mais insensíveis, porque o materialismo nos torna um tanto embrutecidos, insensíveis para as coisas espirituais. Por outro lado, nós vemos pessoas extremistas,
vivendo, entre aspas, eita, agora fugiu. Me ajuda, mulher. Transcendentalidade. Me ajuda, Maurício. Transcendentalidade. É isso aí, mais ou menos isso. Então há pessoas no extremo vivendo uma espiritualidade que não tem a ver com a verdade, e blasfemando do Espírito Santo, falando de fatos, de acontecimentos que são pura manifestação carnal, pura manifestação emocional, que não tem a ver com o Evangelho. Isso está cheio por aí. Muitas pessoas arrotando dons e manifestações espirituais que ridicularizam muito mais o Evangelho, pois o Evangelho não anula a nossa razão, não anula. O Evangelho nos torna mais conscientes de quem somos e da responsabilidade da vida que nós devemos ter. Amém, pessoal? O Evangelho, quanto mais você conhece o Evangelho, mais sóbrio você deve ficar. A nossa sobriedade e a nossa consciência, quanto mais conhecemos o Evangelho, são iluminadas. Amém? A sobriedade e a consciência. Então a razão da nossa fé, como nós acabamos de cantar, é o Cristo vivo e operante. Se Cristo não ressuscitou, nós não temos motivo para acreditar, porque acreditaríamos apenas no defunto, como se um defunto fosse Deus. Nós não iríamos acreditar. A nossa fé em Jesus, ela só tem validade porque Ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo é o sinal que o próprio Cristo menciona quando conversa com os judeus, né? Os fariseus, que pediram a ele um sinal. Vocês lembram dessa história? Os fariseus pediram ao Senhor Jesus um sinal. Jesus tinha ressuscitado o morto, tinha curado o doente, libertado, purificado o leproso, expulsado demônios, libertado vidas. Enfim, Jesus tinha feito grandes milagres. E eles chegaram para Jesus e disseram: mostra-nos um sinal para que acreditemos em ti. Aí o Senhor Jesus respondeu: uma geração adúltera me pede um sinal, e nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. Que assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias no seio da terra. Em outras palavras, o sinal para que nós acreditemos é a ressurreição, gente. É a ressurreição. Se você não acredita que Jesus ressuscitou, sua fé não tem poder, é nula, não tem sentido. A nossa fé só tem sentido porque nós cremos que Jesus ressuscitou. É a ressurreição de Cristo que valida a nossa fé. E quando nós nos aperfeiçoamos nesta fé, na proporção que nos aperfeiçoamos, o aperfeiçoamento da fé, o ajuste da fé, vai gerando nas nossas vidas as experiências com Deus que tanto desejamos. Então, se você quer viver experiências com Deus, apenas ajuste a sua fé ao que diz a palavra. Apenas isso. Amém? Não é difícil, é crer. E não tem a ver com o seu merecimento, porque ninguém merece nada, gente. A operação do Senhor na nossa vida não tem a ver com o nosso merecimento, como muitas das vezes as pessoas questionam e dizem: não, mas a gente não recebe, não recebe a resposta, não tem resposta de Deus porque a gente não merece. É assim que muita gente fala. Mas não tem a ver com merecimento, tem a ver com misericórdia, tem a ver com graça de Deus. Amém? Tem a ver com a graça de Deus. O aperfeiçoamento vem depois. Agora a fé, ela vem primeiro. A fé nos justifica. A fé faz com que nós sejamos justificados dos nossos pecados. Porque a fé em Jesus, ela nos justifica. Amém, pessoal? Obviamente que essa justificação não é para que nós continuemos do mesmo jeito. É uma justificação para que nós tenhamos uma vida recomeçada, para que você possa ter um recomeço na vida e comece a aperfeiçoar a sua vida nesta caminhada espiritual, desenvolvendo bondade, eliminando a maldade, controlando impulsos que são naturais, são muito mais físicos, muito mais carnais, a ira,
a raiva, os pecados que nos distanciam do Senhor. Você entendeu? Sim ou não, pessoal? Então, a nossa vida espiritual, ela é trabalhada dia após dia. Por isso que nós temos cultos, criamos os espaços. Por isso que a igreja trabalha. A igreja cria espaços, a igreja cria cultos, para que as pessoas elas vão aperfeiçoando a sua fé. Na proporção que você participa mais, dá mais importância, dá mais atenção, sua fé vai sendo aperfeiçoada. E esse aperfeiçoamento vai gerando na sua vida operações divinas, operações de Deus, porque Deus opera pela sua fé. Amém? Quem entendeu, levante a mão e diga graças a Deus. Então, a palavra diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradarmos ao nosso Senhor. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus acreditem na sua existência e acreditem que Ele é recompensador de quem busca Ele. Então veja, eu tenho que ter a fé na... Ele fez você e a mim a imagem dele conforme a sua semelhança. Essa imagem foi danificada pelo pecado que entrou no mundo, e Ele mesmo já preparou previamente uma regeneração para que você seja regenerado e tenha a imagem dele em si restaurada. Isso é importante você entender. E tudo isso é um processo gerado pela fé. É uma manifestação da nossa fé. Amém? Amém? Porque a fé vai nos tornando mais obedientes. Quando nós levamos a fé a sério, nós nos tornamos mais obedientes. Não para criticar os outros, mas para aperfeiçoar a nossa vida cristã. Nós não devemos ser críticos de ninguém, devemos ser o quê? Exemplos para as pessoas. A crítica por si só, a gente pode até repreender as pessoas erradas, mas não é uma crítica, é repreensão mesmo, é advertência. Amém? Mas o que vai falar mais forte é o exemplo de vida que você dá, meu irmão. É o teu exemplo de vida que vai gritar mais alto do que tuas palavras. Ficou claro, gente? Sim ou não? Então caminhemos nessa fé em nome do Senhor Jesus. Caminhemos nessa fé. A proposta de Deus para você em enviar o Senhor Jesus, como nós memorizamos, trouxemos à luz esta semana, pelo que diz sua palavra, a proposta de Deus para você nada mais é que você aceite ser aquilo para o qual você foi criado e depois em Cristo regenerado. Veja, eu preciso aceitar ser aquilo para o qual fui criado apenas, e para o qual fui regenerado por ter me desviado da caminhada. Você entendeu ou não, pessoal? É uma aceitação nossa, uma aceitação, não é? De ser aquilo para o qual você foi criado. Você foi criado para representar Deus neste mundo. Você foi criado para em si Deus habitar. Mas quando nós nos distanciamos dele e agimos de modo tal que o desagradamos, aí, infelizmente, ele não vai ficar na nossa vida, vai? Não vai, porque se nós o desprezarmos, ele mesmo disse, no momento ele disse a Eli: olha, eu disse a você, Eli, que sua descendência é quem estaria sempre me representando. Não faltaria sucessor para a tua casa, ó Eli. Mas longe de mim fazer isto, sabe por quê, Eli? Porque eu honro os que me honram, e aqueles que me desprezam serão também desprezados. É Deus falando para o sacerdote Eli, o sumo sacerdote Eli. O Senhor dizendo: eu disse que a tua descendência estaria sempre assumindo a sucessão, a tua sucessão. Não faltaria sucessor para a tua cadeira, para a tua posição. Mas longe de mim fazer isto, porque eu vou honrar a quem me honra e vou desprezar a quem também me desprezar. Então Jesus, ele é a expressão máxima do amor de Deus por nós,
para que em nós seja restaurada a imagem que foi danificada, a imagem de Deus danificada pelo nosso pecado. E a proposta do Evangelho é que você aceite ser aquilo para o qual você foi criado e regenerado, sobretudo. É você aceitar. Mas enquanto você rejeitar, então você vai continuar com as avarias ou os danos causados pelo seu pecado ou a vida de desobediência. Ficou claro, não ficou, gente? Glória a Deus. Então vamos para 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro versículo. 1 Coríntios 15. Primeiro versículo. Diz assim a palavra de Deus. A gente vai ler um texto bem longo, mas vai ser importante que você leia comigo. Amém? Diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Observe a expressão do apóstolo São Paulo para toda a igreja de Corinto, mas é uma palavra dita para aquele povo, mas dizendo para todos nós, que é uma carta universal. Amém, pessoal? Diz assim, ó, vou repetir: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Você é salvo se você retém, se você mantém, se você guarda aquilo que o evangelho te ensinou, te trouxe, e você se conduz por ele. Amém? A tua salvação é consolidada a partir daí. Recebi o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16 por diante. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Porque no evangelho nós vamos conhecendo a justiça de Deus. A justiça de Deus no evangelho é conhecida. Por que a justiça de Deus? Porque Deus sabia que o homem por si só não seria capaz de se salvar, de se regenerar. Então ele envia uma salvação pré-anunciada por ritos do Antigo Testamento e pela figura do Cordeiro da Páscoa. Cordeiro da Páscoa. Amém, pessoal? É anunciada a redenção ali. E se cumpre em Cristo Jesus. Se cumpre em Cristo Jesus. Amém? Amém, pessoal? A justiça de Deus se cumpre em Cristo. Em Cristo, Deus está condenando toda a humanidade, para também em Cristo justificar toda a humanidade. Nele, todos nós fomos condenados. E nele todos nós somos justificados. A sua ressurreição testifica dessa vida que pertence a todos nós. Pois ele conquistou para que nele nós possamos ter a vida eterna. Graças a Deus. Então, se você retém o evangelho que tem recebido, guarda até o fim, se é que você não creu em vão, a tua salvação será garantida. No versículo 3 diz: porque primeiramente vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Olha, gente, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
Depois foi visto uma vez por mais, perdoe-me, gente, segundo as escrituras, e que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Amém, pessoal? Foi visto por Cefas, por Pedro e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Imagina isso. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Mais de 500 pessoas de uma só vez. É o que diz a palavra aqui, ó. Mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Amém, pessoal? Jesus ressuscitou, foi visto por Maria, depois foi visto por Pedro, depois pelos apóstolos, depois Jesus aparece para mais ou menos 500 pessoas. Foi visto por mais de 500 discípulos, seguidores, irmãos. Amém, pessoal? Você acha que alguém daria a vida por aquilo que não acredita? Ninguém dará a vida por aquilo que não acredita. Nenhum fanatismo sobreviveria, porque os fanáticos que deram a vida, suas histórias acabaram, certo? Todo fanático que deu sua vida por uma crença, sua história acabou. Diferente dos que creem em Jesus, porque eles deram sua vida pela sua fé, para que a história continuasse. É diferente, é o oposto, sim ou não, pessoal? Todos os fanáticos que você já viu até hoje, que deram sua vida por uma crença, essa crença se dissolveu, se desfez, a história deles ficou por ali, ficou só como um registro de um fanatismo. A fé cristã não é dessa forma, é o oposto. Quanto mais as pessoas dão sua vida pela causa de Cristo, mais a fé se propaga. Os apóstolos não deram sua vida, não foram perseguidos e mortos, e os discípulos posteriores a ele, por uma coisa que eles não acreditavam. O apóstolo Paulo, naquele filme, é uma história interessante. O filme, o apóstolo Paulo, ele tem uma frase falando para o tribuno, né? O representante de César. Aí ele diz: olha, ninguém daria a sua vida por aquilo que não acredita. Eu estou dando a minha vida agora. Não daria a minha vida por uma coisa que eu não acredito. Você não daria a sua vida por uma coisa que você não acreditava. Não acredita. Amém, pessoal? Então, Cristo vive. Ele foi visto. E essa revelação, ele ficou 40 dias ainda com os irmãos, até ser recebido. 10 dias depois veio o dia de Pentecostes, que 50 dias depois da Páscoa, aí o Espírito Santo veio sobre a igreja. E ainda está na igreja. Amém, pessoal? O Espírito Santo está agindo na igreja, está atuando, manifestando dons, operando, atuando nas nossas vidas e nos tornando a cada dia mais cristãos, se é que nós estamos obedecendo a palavra do Senhor. Ficou claro, pessoal? Na sequência diz assim, vamos ler. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu, diz Paulo, me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Não sou digno de ser chamado apóstolo, sou o menor deles. E nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então
ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitaram. Não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se permanecemos em Cristo, se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, versículo 20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Mas de fato Jesus ressuscitou. Amém? Ele foi visto, ele apareceu para os seus, e não só para aqueles que eram os apóstolos ali, mas apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. Uma mentira se sustentar entre 500 pessoas é muito difícil. Eles não teriam sido perseguidos e mortos por uma mentira. Você entendeu ou não, pessoal? Os que morreram perseguidos pelos judeus e romanos não morreram por uma mentira. Eles não teriam morrido se fosse uma mentira. Eles viram e testificaram daquilo que viram. Então a ressurreição é um fato testificado pelos apóstolos e que é o que sustenta a nossa fé. Sem a ressurreição, nossa fé seria vã, nossa pregação seria inútil, e vocês e eu, todos nós, ainda estaríamos debaixo dos nossos pecados. Mas de fato Jesus o que? Ressuscitou. Diga comigo: Jesus, mais forte, Jesus ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Palmas para ele. Glória a Deus. Olha a sequência do texto. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Mais palmas para ele. Agora, para a gente consolidar, vamos para 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Diz aqui a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Por diante. Olha o que o apóstolo São Pedro diz. Glória a Deus. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estais guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tribulações, para que a prova da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. A salvação das vossas almas. Então, você vê no início, eu acho fantástico, eu amo esse texto, gente. Eu amo essa declaração do apóstolo São Pedro, do versículo 3, quando ele diz que pela sua grande misericórdia, ele nos gerou de novo. Em uma tradução, em outra tradução tem, ele nos regenerou para uma viva esperança. Você foi regenerado para esta viva esperança. Então, testifique, glorifique aquele que por você deu a vida. Vocês entenderam? Então, meu irmão, Cristo vive. E porque Ele vive, você pode crer no amanhã. Então você pode acreditar.